Olá, gente! Bem, eu já devia ter feito este vídeo há mais tempo, mas foram umas semanas um bocado complicadas e por isso vai agora, talvez ainda vá a tempo do ano novo, mas se não for a tempo das festas deste ano, dá sempre para outras festas mais para a frente. A Páscoa, aniversários, enfim, isto dá para outras celebrações. Todos nós gostamos de festejar o Natal e a passagem de ano com a nossa família, com as pessoas que nos são queridas. Só que o que acontece é que isto são celebrações que têm sempre comida e bebida envolvida e normalmente costuma ser até bastante central, tendo em conta que nós temos algumas restrições alimentares, nós, pessoas com doença inflamatória do intestino. Isto pode ser um bocadinho complicado, não é? Neste vídeo o que eu trago são algumas dicas para nós nos adaptarmos a estas celebrações e podermos desfrutar delas sem grandes desconfortos ou sem termos que comer coisas que nós sabemos que nos vão fazer mal e, portanto, respeitando a nossa dieta alimentar. Em relação à comida, a primeira coisa que podemos fazer é investigar o que é que vai haver na mesa. Ou seja, perguntar às pessoas que estão responsáveis ou pela casa, ou por fazer a comida, ou por trazer a comida, o que é que vai estar efetivamente na mesa, que ingredientes é que levam, as receitas, para podermos ponderar se realmente há alguma coisa que nós podemos comer ou se não há mesmo nada que nós possamos comer ali. Outra dica é levares a tua própria comida, como muitos vegetarianos e veganos que eu conheço fazem, não é? Porque também nesta altura das festas as pessoas veganas e vegetarianas por vezes também não têm nada na mesa que possam comer, para além de umas amendoazitas e umas avelãs, não é? Às vezes não há mesmo nada na mesa que nós possamos comer, ou nós não temos possibilidade de investigar, porque às vezes também vamos a celebrações em que não temos tanta intimidade com os donos da casa ou com quem está a fazer a comida ou a levar a comida. Então, nesse caso, para nos precavermos, cozinhamos a nossa comida em casa e levamos o nosso Tupperware. Eu pessoalmente já fiz isto algumas vezes e o que faço é cozinho um prato de refeição e uma sobremesa, porque nós já sabemos que nesta altura também vai haver muitos doces na mesa e vai acabar por nos apetecer algum doce. Portanto, é sempre bom levarem também a vossa própria sobremesa. Caso seja possível vocês participarem nas compras dos alimentos e na confecção dos pratos, então participem, porque assim é uma maneira de poderem controlar os ingredientes que levam cada prato e, portanto, saber o que é que podem comer e não. E também é uma forma de poderem cozinhar algo que seja adequado para vocês, de acordo com a vossa dieta alimentar, e que também outras pessoas possam comer, porque tudo aquilo que nós comemos, outros também podem comer, não é? Em termos de comidas do Natal, há algumas que funcionam bem para nós e para as outras pessoas, que são a salada de polvo, como aperitivo, que é comido sozinho, ou com pão, ou com tostas. Bom, claro que isto depende um bocadinho da zona em que tu és. Na minha zona, que é uma zona litoral, portanto a salada de polvo é muito, muito comum como aperitivo na mesa de Natal e é uma maravilha. E não tem muito que saber, não é? Aquilo é polvo cozido, com sal, com alho, salsa e azeite. Outra coisa para aperitivo que podem fazer é um hummus, caso se deem bem com o grão cozido. Se não, façam um paté caseiro com vegetais ou leguminosas que vocês tolerem bem, portanto que seja de acordo com a vossa dieta alimentar e que possam levar para a mesa, que sirva de entrada para comer com tostas, com pão e que podem também partilhar com outras pessoas. Caso esteja numa fase em que podem comer frutos secos, as nozes, as avelãs, as amêndoas, que são algo para ir roendo quando há aquele ratinho no estômago e normalmente é bastante comum haver nesta altura de Natal. Em termos de sobremesas, bom, estamos um bocadinho limitados, não é? Mas temos sempre a gelatina, a fruta, a salada de frutas que não é muito boa porque muita misturada de fruta normalmente fermenta aqui muito no intestino. Mas há sempre algumas frutas isoladas, um ananás, ou romã, ou diospiro. Enfim, se podem comer fruta crua, é uma boa sobremesa. Se não podem comer crua, há sempre a maçã assada, que também é bastante adicional nesta altura, porque
usa-se muito o forno, não é? Para fazer o bacalhau, para fazer o borrego e tal. Então, fazer uma maçã assada no mesmo forno que já está aquecido não custa nada, é no instante. Outras opções são fazerem um bolo que não leve produtos lácteos, portanto não leve manteiga nem leite, que obviamente podem trocar por manteiga de soja ou azeite e por um leite vegetal. E outra opção também, se estiverem com o intestino mais ou menos, pode ser o chocolate negro, portanto que não tem leite nenhum. Para quem gosta de chocolate amargo, claro que também é um bocado pesadote para o intestino, mas sempre é melhor do que comerem, por exemplo, um mousse de chocolate, não é? Como sabemos, o açúcar não é nada bom para o intestino, não é? Porque faz crescer aqui uma série de bactérias nocivas que depois vão inflamar a mucosa, mas se evitarmos o açúcar na maior parte do ano e for apenas nesta altura do ano, um dia ou dois, em que comemos coisas com açúcar, não é muito grave, não é? Em relação à passagem de ano, em termos de comidas que podemos comer e partilhar com outros, normalmente costuma ser bastante comum o camarão cozido. Para as pessoas com doença inflamatória do intestino, o marisco não é muito aconselhável, mas se comer uma vez por acaso também não é o fim do mundo. E depende também como é que estamos com o intestino. Se o intestino estiver até mais ou menos, comer alguns camarões cozidos não é muito grave. Eu houve passagens de ano que já comi. Claro que não faço uma refeição de camarão cozido, não é? Portanto, levo também outra coisa para comer como refeição. Em relação às passas, que é também um típico em Portugal, não é? De comermos as 12 passas para pedir os 12 desejos. É assim, ou estás com o intestino bom e podes comer as passas. Se o intestino não está bem, não podes comer passas, ok? Eu já estive em passagens de ano em que não comi passas nesse ano. E basicamente juntas-te à cerimónia, ao ritual simbólico, enquanto as outras pessoas estão a comer as passas e pedir os desejos, tu podes pedir os desejos também. Ou então podes substituir por outra coisa, por exemplo, por sugos. Ou podes substituir por aquelas bolachas tipo salgadinhos, assim pequeninas e redondas, muito salgadas, que vêm numa embalagem de plástico. Essas também costumam ser mais ou menos aceitáveis para o intestino. E comer também 12 bolachas dessas, que equivale às 12 passas. Enfim, inventar assim umas coisas para participares na celebração, mas adaptado à tua condição. Outro clássico na passagem de ano é o álcool. Enquanto que no Natal é mais fácil passar sem beber álcool, não é? Porque podemos sempre beber água, podemos beber sumos sem gás, podemos beber chá. Na passagem de ano o álcool costuma ser bastante presente e normalmente a maior parte das pessoas costuma ficar até bastante bêbada ou assim um bocado tocada, não é? E o que acontece é que se estás num momento em que o intestino está estável e podes beber álcool, ok. O melhor é preferires vinhos ou licores doces, não é? Porque é aquilo que é menos agressivo para o intestino. Se não estás numa fase boa em que o intestino está bastante instável e não está bem, então só nos resta a abstinência, não é? No meu caso, já tive várias passagens de ano em que bebi álcool, mas tive muitas mais em que passei sem beber álcool e sobrevivi. Aliás, há 4 anos que eu não bebo álcool nenhum, nem passagem de ano, nem nada. Eu sei que pode ser assim um pouco estranho estares num ambiente em que toda a gente está bêbada e tu estás completamente sóbrio, principalmente se és mais jovem, mas é assim, não há muito a fazer, não é? Se não podes beber, não podes beber. E a verdade é que se sentires desconfortável onde estás e com quem estás, podes sempre ir-te embora, não é? E pode dar-se o caso, não é? Teres a sorte de encontrar alguém que também não bebe álcool e que também está sóbrio. Porque em alguns grupos há sempre algumas pessoas que ou estão grávidas ou estão a tomar medicamentos que não podem interagir com o álcool ou por outra razão qualquer. E caso haja pessoas dessas no grupo com o qual estás a fechar a passagem de ano, então podes sempre juntar essas pessoas. Se vais sair para dançar, lembra-te, bebe muita água para te hidratares, estando a beber álcool ou não, principalmente se vais dançar durante muitas horas durante a noite. E lembra-te, no final de contas, o mais importante nisto tudo, nestas celebrações, não é a comida nem é a bebida. O mais importante é tu estares ali a conviver e a celebrar com aquelas pessoas de quem tu gostas e que gostam de ti. E se alguém
vier com conversas, não comes isto, não comes aquilo, não sei o quê, relembra essa pessoa que não é pela comida nem pela bebida que tu estás ali, é pelo convívio, é pela companhia das pessoas que tu estás ali naquele momento. E pronto, estas foram as dicas para terem umas melhores festas, pessoas com doença inflamatória do intestino, e até o próximo vídeo.